Nos filmes, os criminosos são frequentemente retratados como figuras elegantes e sofisticadas, que roubam bancos e museus usando ternos feitos sob medida e dispositivos de alta tecnologia. Infelizmente, a realidade é um pouco menos glamurosa, e a maioria dos ladrões é consideravelmente menos inteligente do que os personagens que a gente vê na telona. Hoje vamos descobrir isso em primeira mão, conferindo uma lista de suspeitos da polícia de criminosos desajeitados, arrombadores desastrados e furtos imbecis, enquanto damos uma olhada em alguns ladrões estúpidos que foram pegos por câmeras. O slogan oficial do Walmart é "Economize dinheiro, viva melhor". E esse criminoso decidiu seguir o conselho, economizando uma tonelada de dinheiro roubado da loja. Enquanto o ladrão de cabeça oca pegava seus itens com o descontão da mão grande, ele não estava muito preocupado com sutilezas, empurrando uma caixa gigante debaixo de seu moletom e torcendo para que tudo desse certo enquanto estava na fila. Não há muitas informações sobre esse criminoso na internet, mas eu arrisco dizer que provavelmente ele foi pego. Embora tenha sido uma tentativa bem patética de crime, nem todo criminoso é tão incapaz. Essa ladra é como uma mágica, capaz de levantar seu vestido e fazer uma televisão inteira desaparecer num piscar de olhos. O crime aconteceu em Guapiles, na Costa Rica, em 2015. E embora a mulher pareça bem boba se agachando sobre a caixa da televisão, a forma como ela segura entre as pernas, cobrindo-a com o vestido e saindo da loja, é indiscutivelmente impressionante. Eu já ouvi as pessoas falarem que o crime não compensa, mas essa mulher nunca foi pega. Segundo as autoridades locais, essa mulher nunca foi identificada ou capturada pela polícia. Então você pode estar se perguntando por que eu tô chamando ela de burra. Bom, em primeiro lugar, a câmera estava bem ali. Em segundo, para de defender criminosos. Em terceiro, olha o que teria acontecido se ela tivesse sido pega. Vamos lá, vamos ver o que estava escondido aí. Vamos lá, vai tirando, tira tudo. Vai lá. Que bonito, hein? Joga no chão aqui. Isso, põe no chão. Produto para não ter que pagar. Aí vai vai lá. Vamos lá, vai tirando aí. A outra aí também. Vou virar pra cá. A outra aí. Vira pra cá, vira aqui, ó. Ei. Essas duas mulheres aqui no Brasil tentaram imitar a nossa ladra costarriquenha favorita, mas infelizmente elas não tinham força nas coxas para realizar o trabalho. As ladras supostamente pegaram vários produtos de higiene nessa loja, antes de colocá-los em suas roupas íntimas e tentar sair sem pagar. Felizmente elas foram pegas com as calças na mão, já que o atento dono da loja notou o que elas estavam fazendo e as obrigou a levantar os vestidos, revelando o produto roubado. Eu fico feliz que o dono da loja tenha pego as ladras, mas espero que elas não tenham colocado esses produtos de volta nas prateleiras sem deixá-los bem limpos. Parece que esse método de furto é bem comum, embora alguns criminosos sejam mais criativos que outros. Dizem que a beleza dói, mas quando essa criminosa escolheu roubar uma blusa dessa loja de roupas, acho que ela não imaginava o quão dolorosamente embaraçoso ia ser quando ela fosse pega. Essa ladra é um pouco mais esperta do que as brasileiras, usando um short customizado com um compartimento escondido, que lhe permitia esconder os produtos roubados que nem um canguru criminoso. Infelizmente, ela se arrumou toda à toa, e depois de ser pega por um atendente, ela foi obrigada a esperar enquanto eles levantavam seu vestido e mostravam seus crimes pro resto da loja. A maneira como essa criminosa foi exposta foi bem embaraçosa, mas pelo menos ela pensou um pouco no roubo dela. O mesmo não pode ser dito desse próximo ladrão.
À medida que esse adolescente australiano colocava uma caixa cheia de bebidas alcoólicas no balcão da loja e se aproximava das portas automáticas, ele achava que tinha orquestrado o crime perfeito. O ladrão planejava pegar as bebidas e correr para fora da loja antes que alguém tivesse tempo de reagir. Mas infelizmente o dono da loja estava um passo à frente dele. O cara percebeu o comportamento suspeito do adolescente e o fez casualmente pegar um controle remoto sem fio à sua esquerda e trancar as portas da loja logo no início do vídeo. Como resultado, quando o rapaz tentou pegar as bebidas e fugir, ele se viu preso dentro da loja. Ele tinha tentado roubar alguns Jack Daniels com Coca-Cola, mas graças ao pensamento rápido do dono da loja, o rapaz ficou apenas com cara de bobo, obrigando-o a procurar desajeitadamente dinheiro nos bolsos e ter a conversa mais constrangedora do mundo com o homem que ele acabou de tentar roubar. Vamos passar de ladrões insignificantes e furtadores para um criminoso que tentou roubar algo mais substancial. Serious. That's really serious. Yo, this really violent. Yo, this violent. Esse ladrão de New Jersey tinha habilidade suficiente para roubar um caixa eletrônico inteiro, mas infelizmente ele esqueceu de contratar um motorista de fuga. Sem conseguir levar o caixa eletrônico para casa, ele decidiu pegar o transporte público carregando a máquina até um ônibus e pedindo carona ao motorista. Eu não sei quanto é que os motoristas de ônibus ganham em New Jersey, mas esse aí claramente está satisfeito com o salário, porque fechou as portas e deixou o criminoso abandonado na beira da estrada. Esse vídeo é absolutamente hilário, mas foi originalmente postado pelo comediante e influenciador Darius D.K. Então, infelizmente, existe uma boa chance de que seja uma brincadeira encenada. Mesmo que o roubo do caixa eletrônico seja falso, há exemplos igualmente chocantes de criminosos reais se metendo em situações embaraçosas. Esse vídeo de Andhra Pradesh, na Índia, mostra o momento em que um ladrão foi encontrado pedindo ajuda depois de ficar preso em um buraco na lateral de um templo. O criminoso teria invadido o templo por uma pequena janela de ventilação, antes de encher os bolsos com ornamentos sagrados feitos de prata. Quando o ladrão tentou sair pelo buraco, ele ficou preso, pendurado para fora da parede enquanto suas pernas se debatiam no lado de dentro. Isso que é karma, hein? Depois de lutar por um tempo, o ladrão foi obrigado a pedir ajuda, alertando algumas pessoas que passavam por perto. Como era de se esperar, esses moradores não foram muito compreensivos e, em vez de ajudar o criminoso a escapar, o filmaram e chamaram a polícia. Eu não sei por quanto tempo o ladrão ficou preso na parede, mas algo me diz que ele vai ficar atrás das grades por um pouquinho mais de tempo. As imagens do ladrão são bem incriminadoras, mas ainda assim poderia ser pior. Pelo menos ele não foi literalmente pego com as calças abaixadas. Esse criminoso de Tucson, Arizona, nos Estados Unidos, encontrou-se em uma das posições mais comprometedoras do mundo. Ele foi pego de cabeça para baixo no cercado de uma escola primária, com as calças na altura dos tornozelos. Segundo uma testemunha, o criminoso escalou e escorregou do cercado da Miles Elementary School em uma tentativa de invasão. Aparentemente, quando o ladrão caiu do cercado, suas calças largas ficaram presas nos espinhos, deixando-o pendurado de cabeça para baixo com suas roupas de baixo à vista. A polícia logo chegou ao local, ajudando o criminoso a descer do cercado antes de algemá-lo e colocá-lo em outra situação complicada, dentro de uma viatura policial. Ainda não está claro por que o homem estava tentando invadir uma escola primária. Talvez ele tivesse, sei lá, procurando livros para colorir. Se bem que esse cara é tão burro que eu duvido que ele tenha capacidade de colorir dentro das linhas. Esse cara se viu em uma situação bem embaraçosa, mas ele não é o único criminoso que foi pego de cabeça para baixo. Esse ladrão na Inglaterra foi encontrado pendurado por seus cadarços, depois de tentar arrombar uma janela e invadir uma casa em Dartford.
Hartford. Segundo a polícia local, quando o ladrão tentou entrar pela janela quebrada, ele acabou escorregando e ao mesmo tempo ficou com o pé e os cadarços presos na moldura da janela. O criminoso ficou pendurado de cabeça para baixo por mais de 1 hora, enquanto uma multidão de 30 pessoas se reuniu para assistir e zombar dele. Quando o proprietário da casa voltou do trabalho, o ladrão supostamente implorou para ser solto, mas como era de se esperar, em vez disso o cara chamou a polícia. Todos esses criminosos caíram no primeiro obstáculo, mas mesmo quando os ladrões entram no local que estão roubando, ainda tem muita coisa que pode dar errado. Eu sei o que você tá pensando. Esse Missão Impossível novo tá com um orçamento bem baixo, hein? Bom, na verdade, essas imagens de segurança são da Austrália, não de Hollywood, e mostram o momento em que uma casa suburbana foi invadida por um criminoso conhecido como The Brighton Crawler. Esse apelido parece bem aterrorizante, mas quando você vê esse criminoso desajeitado arrastando a barriga no chão, é meio difícil se sentir intimidado. Quando o Crawler invadiu a casa pela primeira vez, ele realmente percebeu as câmeras de segurança, o que o fez parar, se jogar no chão e rastejar para ficar fora de vista. Essa demonstração de inteligência foi bem curta. Enquanto ele tentava se arrastar pelo chão para evitar ser visto, acabou se movendo de maneira desastrada e aparecendo na câmera. Se isso não fosse estúpido o suficiente, o Crawler se virou e encarou diretamente a câmera, dando aos policiais uma visão clara do seu rosto. De acordo com a polícia, o Crawler tentou roubar 2 cofres da casa, mas quando um vizinho foi investigar o barulho, ele fugiu e pulou o cercado do jardim, saindo de mãos vazias. Infelizmente, a polícia não conseguiu identificar ou rastrear o criminoso. Então, até o momento, o The Brighton Crawler ainda está solto, rastejando pelas ruas da Austrália em busca de uma nova casa para roubar sem sucesso. As câmeras de segurança da casa conseguiram uma boa visão do rosto dele. Então, o cara é incrivelmente sortudo pela polícia não ter conseguido identificá-lo. Cometer um crime desse tipo sem usar uma máscara parece bem burro, mas por outro lado, o disfarce nem sempre torna mais difícil rastrear um criminoso. Quando esse criminoso de Belleville, Illinois, decidiu assaltar um posto de gasolina, ele teve a brilhante ideia de usar uma máscara. Infelizmente, sua escolha de disfarce deixou muito a desejar, porque ele entrou na loja e roubou o caixa usando um saco plástico transparente sobre a cabeça. O criminoso roubou apenas $60 do posto de gasolina, mas para ser justo, provavelmente foi tudo que ele conseguiu carregar. Afinal, não dava para usar o saco que ele trouxe. Como era de se esperar, quando essas imagens do circuito interno foram compartilhadas com a polícia, não demorou muito para eles identificarem o criminoso e prendê-lo, e ele foi posteriormente condenado a 15 anos de prisão pelo roubo e por uma série de crimes anteriores. O bandido do saco plástico é bem bobo, mas ele tem concorrência. Esses ladrões foram flagrados roubando álcool de uma loja de conveniência em Louisa, na Virgínia, usando 2 melancias esculpidas com buracos para os olhos. Não está claro por que esses criminosos de cabeça de melancia decidiram usar essas máscaras improvisadas, mas não demorou muito para o departamento de polícia de Louisa identificar um deles como Justin Rogers, de 20 anos. Justin foi acusado de furto, e no fim a polícia não explicou como é que o rastrearam. Vamos passar do furto à fraude empresarial, enquanto conferimos a história de um empreiteiro independente que teve que pagar $563 em danos e cumprir 2 anos de liberdade condicional depois de tentar enganar a empresa onde estava trabalhando.
Este é Alexander Goldinsky, um empreiteiro independente que decidiu mudar de carreira, tentando sua sorte na atuação e na fraude de seguros ao mesmo tempo. Nesse vídeo, Alexander claramente derrama um copo de gelo no chão, antes de pisar em um cubo e fingir que escorrega. Depois que o vídeo termina, o fraudador supostamente se arrasta pelo chão por um tempo, até que um de seus colegas o encontra e chama uma ambulância. Depois de ser levado para o hospital, Alexander faz uma grande reclamação de seguro contra a empresa, pedindo que pagassem pela ambulância e pelo tratamento supostamente caro que ele recebeu para os seus danos inexistentes. A empresa ficou feliz em pagar, mas primeiro teve que conduzir uma investigação sobre o incidente, uma investigação que descobriu essas imagens de vigilância comprometedoras. O vídeo embaraçoso incriminou Alexander imediatamente, e em vez de receber um grande pagamento do seguro, ele foi obrigado a pagar $563 em restituição para a seguradora, cumprir 2 anos de liberdade condicional e fazer 14 horas de serviço comunitário. No geral, a carreira de Alexander como fraudador não deu certo, e é pouco provável que ele seja contratado como empreiteiro independente de novo, mas se fosse ele, eu tentaria arranjar um agente e fazer algumas audições. Com habilidades de atuação que nem essas, fica claro que ele nasceu para estar na tela de cinema, não no chão. Ver Alexander roubando descaradamente no trabalho é bem desanimador, mas nem todos os criminosos são tão desonestos. Alguns deles realmente adoram o bom e velho trabalho árduo. Esse criminoso é o ladrão mais burro ou mais prestativo do mundo, porque depois de roubar um cortador de grama de uma casa em Port Arthur, no Texas, ele decidiu fazer um trabalho de jardinagem, indo para o quintal e cortando a grama do proprietário. Quando a polícia chegou, o bandido supostamente fugiu dos policiais, arrastando o cortador de grama atrás dele. Infelizmente, o peso do cortador de grama era muito incômodo, e ele acabou abandonando o objeto num beco antes de escapar. A polícia usou a câmera de segurança para identificar o ladrão como um criminoso local chamado Marcus Hubbard, mas não conseguiram localizá-lo, e segundo informações ainda estão procurando por ele. Se você quer saber o que eu acho, mesmo que a polícia encontre Marcus, o verdadeiro vencedor disso tudo é o proprietário da casa. Afinal, eles recuperaram o cortador de grama e a grama foi cortada de graça. Parece uma situação vantajosa para todo mundo. Marcus conseguiu escapar da polícia, mas nem todos os criminosos têm tanta sorte em evitar a prisão. Em 2017, John Bell, de Houston, no Texas, tentou assaltar uma loja de celulares, invadindo-a com uma arma e exigindo que a atendente esvaziasse o caixa. Infelizmente, ele foi imediatamente enganado tanto pela atendente quanto pelos clientes dela, pois eles rapidamente saíram correndo da loja e trancaram a porta atrás deles. Nesse momento, John se tornou refém, porque ficou preso dentro da loja sem conseguir sair. A maioria dos ladrões quer invadir lugares, mas nos próximos 8 minutos, John fez de tudo para sair do prédio, chutando e batendo na porta em tentativas inúteis de quebrar o vidro e as barras de aço. Para a infelicidade dele, sua magreza era proporcional à burrice, e depois de alguns minutos implorando aos transeuntes para deixá-lo sair, a polícia chegou prendendo o criminoso e o condenando a 5 anos de prisão, embora tecnicamente ele já tenha cumprido 8 minutos. As habilidades de arrombamento desse próximo ladrão são mais eficientes do que burras, mas o alvo do seu roubo faz parecer bem bobo, depois de todo o esforço para roubar um brinquedo do Mickey Mouse de uma loja de pianos. Eu já ouvi falar em ladrões gatunos, mas o interesse desse ladrão em ratos de pelúcia é bem confuso. Ninguém tem certeza por que o criminoso roubou um item tão sem valor, mas ladrões também são pessoas, né? Talvez ele só tivesse se sentindo solitário à noite. O ladrão nunca foi identificado, mas felizmente uma instituição de caridade local comprou um novo brinquedo do Mickey Mouse para a loja e incluiu uma Minnie do lado dele. Eu não sei por que um ladrão roubaria um brinquedo de pelúcia, mas esse próximo ladrão tem um motivo claríssimo para o seu crime: a fome.
Esse criminoso foi pego com a mão na massa, quer dizer, foi pego com a mão na carne depois de tentar roubar um espeto de cordeiro em um restaurante de kebab. Infelizmente para o ladrão, esses espetos giratórios são superaquecidos para cozinhar a carne de cordeiro e mantê-la quente durante a noite, um fato que ele só descobriu depois de agarrar o metal. Os olhos do ladrão eram maiores do que o seu estômago e que a sua tolerância à dor, já que o calor o forçou a fugir da loja com nada além de mãos queimadas e um ego ferido. Não me entenda mal, roubar comida de um restaurante é um comportamento imoral, mas sabe o que é ainda pior? Sair derrotado. A falta de comprometimento desse ladrão de kebab é decepcionante de se ver, mas para ser justo, ele não é o único criminoso que desiste no primeiro obstáculo. Quando esse ladrão de encomendas de Tacoma, em Washington, decidiu roubar esse pacote, ele viu como uma maneira fácil de ganhar dinheiro. Mal sabia ele que essa casa estava longe de ser um alvo fácil, e ele havia escolhido sem querer a casa de Jeremy Barrow, o criador de uma armadilha anti-ladrões de encomendas chamada The Blank Box. A história da Blank Box começou em 2017, quando as encomendas de Jeremy estavam sendo repetidamente roubadas por ladrões de encomendas. Jeremy decidiu se vingar dos ladrões, e construiu uma embalagem falsa com cartuchos de espingarda vazios e fios de pesca, que soltavam um clarão e um estrondo ao ser levantada. Como você pode ver, a chamada Blank Box de Jeremy era bastante eficaz para afastar os ladrões de encomendas. E em pouco tempo, todo criminoso que tentou roubar Jeremy saiu correndo, esparramado em seu quintal com medo. O dispositivo funcionou tão bem que ele começou a vendê-lo, criando uma loja online para ajudar outras pessoas com problemas de ladrões de encomendas. Em vez de gastar muito dinheiro em publicidade, tudo que Jeremy precisava fazer para vender o produto era comprar uma câmera para varanda, criar um canal no YouTube e expor cada ladrão que tentava roubar suas encomendas, mostrando como a Blank Box era eficiente em manter suas entregas seguras. Expor todos esses ladrões de encomendas na internet deve ser bem satisfatório para Jeremy, mas eu não tenho certeza se ele deve se preocupar em fazer tanto esforço, porque às vezes os criminosos mais estúpidos se expõem. Em 2012, Hannah Sabata, de Waco, no Texas, decidiu embarcar em uma onda de crimes, roubando $6 mil de um banco à mão armada e um Pontiac Grand Am. De acordo com todos os relatos, a jovem de 19 anos conseguiu escapar após evitar com sucesso a polícia e voltar para casa. Só que em vez de se manter discreta e aproveitar sua nova riqueza, Hannah decidiu pegar sua câmera e fazer um vídeo no YouTube. Nesse vídeo cheio de granulações e falhas, Hannah se vangloria de seus crimes com muitos detalhes, mostrando seus ganhos do crime para a câmera. Como você pode imaginar, não demorou muito para a polícia ver o vídeo e prender Hannah no mesmo dia em que ele foi carregado. Com essa confissão na internet, o caso foi fechado, e Hannah foi posteriormente condenada de 10 a 20 anos de prisão por sua onda de crimes. Assim, sua vida como adolescente e sua carreira como youtuber chegaram a um fim abrupto. Fazer upload de sua própria confissão no YouTube é bem estúpido, mas poderia ser pior. Em 2017, um ladrão chamado Jesse Berube superou Hannah e se estabeleceu como um dos criminosos mais burros de todos os tempos, depois de chamar o 911 para si mesmo. Em dezembro de 2017, Jesse decidiu mostrar seu lado Papai Noel ao tentar roubar uma loja em Citrus Heights, na Califórnia, descendo pela chaminé. O Papai Noel teve muita prática descendo chaminés ao longo dos anos, mas infelizmente essa era a primeira vez do Jesse. Ao chegar ao fundo da chaminé, ele ficou preso. Jesse tentou se contorcer para sair do espaço apertado e escuro, mas acabou aceitando seu destino, colocando a mão no bolso e ligando para o 911 em busca de ajuda. Como esperado, a polícia passou
alguns minutos rindo de Jesse ao telefone antes de ir pro local e descobri-lo preso na chaminé, completamente coberto de fuligem. Depois de mais uma sessão de risadas, os policiais o resgataram do buraco, tirando-o em segurança e o acusando de roubo. Jesse pode ter sido um dos únicos criminosos a ter ligado pra polícia por causa de si mesmo, e é melhor ele tomar cuidado na prisão. Ninguém gosta de delatores lá, nem mesmo aqueles que deduram a si mesmos. Bom, com isso a nossa escalação de criminosos está completa, já que a gente explorou um verdadeiro batalhão de criminosos que são culpados de serem idiotas completos. Qual dos nossos arrombadores atrapalhados e ladrões de loja estúpidos você achou mais burro? Me conta nos comentários aí embaixo e obrigado por assistir.